Vamos lá para análise macro. Bom, Estados Unidos bate nova máxima histórica, recorde atrás de recorde nas bolsas e dessa vez foi puxado por uma empresa e a gente vai falar o que aconteceu para Tesla ter disparado mais de 10% em um dia. Além de tudo, nós temos um cenário aqui para a Bolsa Brasileira que está muito bom hoje e nós possivelmente teremos aí uma abertura forte de alta para nossa Bolsa aqui, com talvez queda para o dólar, finalmente! Porque nós temos aí uma reunião que o Lula chamou com o pessoal da economia do governo e aí o bicho vai pegar. Porque lá podem sair coisas boas e a gente vai discutir um pouco mais sobre isso aqui. Além de tudo que aconteceu aí na Europa para estar subindo forte nessa madrugada e também na Ásia, que está um pouco mista, mas eu vou mostrar o porquê que ela fechou mais para um cenário misto. Então, se esse é o tipo de conteúdo que te interessa, só se inscrever aqui no canal para receber todos os dias antes da bolsa abrir. E se puder deixar o like, é o jeito que o YouTube reconhece nosso trabalho. Vamos lá! Bolsas americanas batem máximas históricas novamente e dessa vez foi puxado pela Tesla. A Tesla subiu mais de 10% ontem por uma divulgação de vendas trimestrais maiores do que o esperado e isso deu o otimismo necessário para uma recuperação mais forte ainda para as ações da Tesla, que não vinha desempenhando tão bem quanto as outras, como a Nvidia da vida, né? E agora teve esse impulsionamento aí forte e lá nos Estados Unidos é aquele negócio, né? Tem o S&P e a Nasdaq. São as duas bolsas que as empresas de tecnologia têm mais peso dentro delas e automaticamente essas duas bateram máximas históricas, o que refletiu positivamente para o resto do mundo, tanto que nós temos aí as ações de tecnologia nas outras partes do mundo, como Europa e Japão, subindo forte. E, inclusive, hoje nós teremos divulgação aí de alguns dados nos Estados Unidos, como o ADP, que é um dado de emprego americano, que vai sair às 9h15 da manhã. Ele mexe sim no mercado. Antigamente nós considerávamos o ADP como uma prévia do payroll, que é o principal dado econômico do planeta Terra relacionado a emprego, né, que é o dado de emprego americano, o principal deles, mas também vai sair o pedidos iniciais de seguro-desemprego, que é um dado semanal que geralmente sai na quinta-feira, só que vai sair na quarta porque amanhã vai ser feriado para eles. Inclusive hoje no final ali, depois à tarde, as bolsas americanas já fecham, entrando já no período de feriado deles. Mas vai ter a ata do Fed, que é a divulgação do Banco Central, né? A ata do Banco Central americano lá, vai sair no final da tarde também, que pode dar uma agitada nos nossos mercados aqui que vão estar abertos. Mas não tem nada muito fora do comum para sair. Mas são dados importantes que a gente vai ter, porque assim, a ata ela sempre vem depois, né, de tudo que aconteceu, de todo mundo que já falou do Banco Central, então não é muito relevante quando sai, só se tiver alguma coisa muito fora do comum escrito ali, né? Mas não é o normal. Agora, no Brasil, Lula convoca uma reunião com os ministros para discutir sobre a alta do dólar. E basicamente essa reunião vai acontecer às 4h30 da tarde e tem a perspectiva aí de alguns ajustes que podem sim conter a alta do dólar aqui no Brasil. Um deles é a antecipação do novo presidente do Banco Central. Então, o fator de ser previsto já quem vai ser, realmente se vai ser o Galípolo, ajudaria sim aí numa previsibilidade maior, porque o mercado já está conhecendo um pouco mais o Galípolo e seria sim uma sinalização positiva e acalmaria essa situação. As outras medidas para poder acalmar o dólar a gente já conhece, né? Que é a questão de cortar os gastos ou contingenciar o orçamento ali para poder realmente garantir o cumprimento do arcabouço fiscal. Porque lembra, o arcabouço fiscal é a regra que não deixaria o governo gastar mais do que deve. E se isso for desrespeitado, gera falta de credibilidade e gera incerteza. Incerteza no mercado gera queda na bolsa e alta para o dólar. É desse jeito que o mercado responde. Outra coisa, não existe uma coisa que a gente tem que deixar bem claro aqui, não existe a possibilidade de cortar gastos com alinhamento político. Por quê?
Porque existe a questão do seguinte, mesmo que você faça um corte de gastos mexendo em emendas parlamentares, você gera sim preocupação com as pautas importantes que o governo precisa passar, porque se você está tirando dinheiro dos parlamentares, basicamente eles não vão votar a teu favor para aprovar as tuas medidas. E a questão do corte de gastos em si, né, na unha que a gente chama, gera impopularidade e aí, obviamente, o governo como um todo, nenhum governo quer ser impopular, né, mediante ao povo. Então, por isso que corte de gastos é um pouco mais difícil do que todo mundo fala por aí. Então, a gente vai ter que ficar de olho no que vai sair dessa reunião. Mas qualquer sinalização em relação a essas três coisas vai ser positivo sim para o nosso mercado e vai aumentar esse otimismo que já está na madrugada. Então, a gente tem que ficar atento. Esse otimismo está vindo também da Europa, porque lá nós temos as bolsas subindo forte e muito puxado por empresas de tecnologia e empresas de mineração, que automaticamente reflete positivo aqui para a Vale. O setor da Vale está subindo lá fora, pode ajudar sim a empresa aqui a subir aqui dentro. Outro caso é porque lá saíram dados tanto de PMI quanto do PPI, que é a inflação ao produtor lá da zona do euro. A parte do PMI, que sai em todos os países da Europa, que é um índice de atividades, vieram mais positivos do que o esperado no geral. E o PPI, que é a inflação do produtor, veio com uma deflação maior do que o esperado no anual. No anual chegou a cair 4,2%. Então, lembra, se está tendo menos inflação, ou seja, deflação, e está ainda tendo uma leve aceleração, isso é bom para qualquer economia do mundo, inclusive para eles que estão pensando em cortar juros, e aí libera um pouco mais de espaço para corte de juros futuros lá na Europa. Então isso é bom e está refletindo agora nessa madrugada com alta para as bolsas por lá. O que refletiu também na Ásia, com a bolsa do Japão subindo forte nessa madrugada, impulsionado pelo cenário de tecnologia dos Estados Unidos. Eles têm uma ligação bem grande. Quando a Nasdaq sobe forte, Japão geralmente sobe forte também. E tem motivos internos lá também, né? Mas o que importa para a gente saber é o sentido. Só a parte da China que fechou no negativo, porque saíram dados lá também do PMI, só que o PMI de serviços, e veio mais baixo do que era o esperado. Apesar de que veio um pouco acima de 50, ele veio a 51,2, que é a linha de corte 50. Ele veio um pouquinho a mais, ou seja, acelerando um pouquinho a parte de serviços, mas menos do que o esperado. Só que o que desacelerou foi a parte da queda nas encomendas, nas novas encomendas e nas exportações. E aí gerou um pessimismo para as ações por lá. Mas o minério de ferro, que é o que importa para a gente, subiu 2,5% em Dalian. Então, mais um otimismo para a Vale aí. Então, tudo que nós vimos no cenário aqui nessa madrugada está sim direcionando para uma abertura de alta para a nossa bolsa e de queda para o nosso dólar. Óbvio que ao longo do dia ali, depois que o mercado abrir, tudo pode acontecer e esse cenário pode mudar. Mas esse é o primeiro cenário aí para o nosso dia de hoje. Beleza? Então, se esse é o tipo de conteúdo que te interessa, só se inscrever aqui no canal. E se puder deixar o like, é o jeito que o YouTube reconhece nosso trabalho. Valeu, um abraço!